Live com a personagem mais insana do Brasil, Little Tai. Ela que é uma socialite de Caxias do Sul, representando toda a região num diálogo, sendo sabatinada pela nossa audiência. Didan, olha, Didan, eu confesso, Didan, a ajuda de vocês, porque eu não a conhecia. A minha produção, Andréa Frazão, seja bem-vinda, nossa cantora maranhense, artista. Eu confesso para você que está chegando que eu não conhecia Little Tai, eu não conhecia essa personagem. Eu peço a ajuda de você que está aqui assistindo para me ajudar nessa sabatina, nas perguntas, nos comentários. Me ajude, porque eu estou sendo, eu sou taxada de nordestina, que preciso de uma fonoaudióloga, que o Nordeste, sabe? Fiquem aqui na live para vocês entenderem como pensa essa socialite que apoia Bolsonaro, que é contra a política de cotas. Fiquem aqui para a gente fazer perguntas para ela e sabatinar, porque estamos sabatinando a personagem Little Tai. É a personagem mais insana do Brasil, só ela e Bolsonaro. Eu vou fixar aqui na live. Continue, por gentileza, querida. Você estava explicando a saída da Regina Duarte e a entrada do Mário Farias. E eu não terminei de ler a pergunta do. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se ele já chegou aqui. Teve uma pessoa que fez uma pergunta. Não é assim, não. Eu vou colocar aqui como se escreve. Ela é toda estrangeira, até no nome, porque a família dela veio de fora, dizendo ela. E aí o que acontece? Ela já é a terceira geração da família dela e continua com o nome estrangeiro. Vê se pode, minha gente. Ó, foi o Ribeiro que fez a pergunta. Então, eu peço, por gentileza, que você continue respondendo. E o Ribeiro vai fazer a pergunta novamente, aí eu faço a leitura da pergunta dele. Pode ser, querida? Ok. Uhum. Então, eu Muito estava falando, obrigada. imagina, você é muito educada. Eu realmente estou bastante impressionada com você. Ah, mesmo sendo nordestina, uma entrevista com bastante qualidade. Então, estava falando sobre a saída da Regina Duarte, que é isso, né? Nesse período que está todo mundo querendo ficar com a família, mais próximo de seus amigos, né? Nesse período de pandemia. Ela já é uma senhora, ela já tem seus 70 e poucos anos, né? Então, assim, é o momento de ela voltar realmente para perto de casa, né? Viver próxima à família no Rio de Janeiro e tal. E por isso que ela saiu. Só por isso, por saudades da família. Não tem nada a ver com o Bolsonaro querer fritar ela no ministério, como já ouvi alguns esquerdopatas falando, não tem nada a ver com isso. E outra questão daí do Mário Frias, o ator, né, que foi modelo do Caderno Tilibra nos anos 90. Eu lembro que tinha modelos das capas do Caderno Tilibra. Não sei se tinha Caderno Tilibra no Nordeste. Vocês usam caderno, né? Usamos, querida, cadernos. E cadernos muito, muito bonitos, por sinal. Então, então, provavelmente vocês tinham o Caderno Tilibra, que era com a estampa do Mário Frias na capa, lindíssimo, né? Um claro, de olho azul, assim, né? Imagino que para vocês isso deve ser meio exótico, né? E, e maravilhoso, né? E assim, ele, eu acho que ele tem tudo para dar certo na Secretaria de Cultura. E a Regina Duarte parece que ela vai substituir aquela senhora que estava na Cinemateca há anos, há mais de 30 anos. Ela é mestra em cinema, Futema, uma coisa assim, né? Que ela é mestra em cinema, 30 anos trabalhando e tal, e ela precisa se aposentar, né, gente? Mudar a cara da Cinemateca. Então, a Regina Duarte entrando, eu acho que agora vai, fechou todas. Eu acho que agora vai, o governo vai. Já foi. Para frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente para frente, né? Lembrando da música da Copa dos anos 70, que a nossa querida rainha da sucata, nossa eterna Helena, namoradinha do Brasil, lembrou, né? Em entrevista.
Olha, eu vou aqui, por gentileza, eu vou voltar aqui para os comentários. O Flávio Omar Medeiros pergunta: qual o problema, Lirotai, que tu tem com os nordestinos? Responde agora, depois que eu terminar de comentar. Quero saber os problemas que tu tem com o nordestino, querida. Diga, diga, diga. Vai daqui a pouco você fala. Estou falando, por favor, seja educada. Muito obrigada. A Beta Padilha comenta: Dayana, tua dicção é perfeita. Obrigada, Beta. Corrigindo Little, ela tá te corrigindo, viu, querida? Sotaque, quem tem são só estrangeiros. Nós temos regionalismos. Muito obrigada, Beta. Nossa fonoaudióloga do Nordeste, do Sul aqui participando. Ó, o Ribeiro quer saber, Little, o que você acha sobre os comentários insanos que Bolsonaro faz? Muitos dos comentários são extremamente grosseiros, que faz com que o presidente demonstre não ter cérebro. Tu vai comentar já já. A Andrea pergunta: fale sobre os palavrões proferidos pelo presidente e a falta de incoerência da reunião ministerial. E aí, Bolsonaro interferiu ou não na PF? Então, primeiro, começar lá do início. Eu não tenho E problema. Flávio Omar, só por gentileza, deixa eu só terminar, querida. E Flávio Omar diz o seguinte, que tu é uma socialite, uma verdadeira preconceituosa com o povo nordestino. Ah, gente, assim, ó, eu não tenho problema algum com o nordestino. Eu adoro vocês, eu acho vocês exóticos, assim, é um outro povo, parece um outro Brasil, é completamente diferente da região sul, né? Que parece um Brasil completamente diferente. São Brasis, né? E então não tem problema algum com vocês. É realmente o que eu falo sobre o sotaque é uma dica muito que eu quero te ajudar, entendeu? É pensando no teu bem que eu falo isso. É só querendo te ajudar que tu vá para frente, né? Pra gente conseguir se entender melhor, assim, e ter mais qualidade a nossa entrevista, para eu poder entender o que tu tá querendo dizer para mim, né? Então, só essa questão mesmo, né? Para fonoaudióloga, para Beta, essas questões técnicas também não me interessam, né? Se é regionalismo, se é sotaque, tanto faz. Não me interessa isso, como vocês chamam na área da fonoaudiologia. Mas fato é que nós falamos um português correto no Rio Grande do Sul, que não tem esse regionalismo que tem no resto do Brasil, né? E não tem essas figuras e linguagens tão pitorescas assim. Nós somos um povo mais sério, né? Um povo mais, enfim, mais correto. Só isso, né? Qual é a outra questão? Vou voltar aqui, vou começar por de baixo para cima, porque ela já se perdeu. Ela é tão inteligente, tão atenta, que ela não entendeu as perguntas. Eu vou ter que repetir novamente. Peço só um pouco de paciência da nossa audiência. Olha, Flávio, vou começar por Flávio Omar, que ele diz o seguinte: ela não é negra, não é indígena, não é pobre, ela só é dona da razão e acha e acha que é dona do mundo. E acha dona do mundo. A Dida Maranhão tá amando. Gente, a Dida Maranhão, ela conheceu a Ternurinha, que é a personagem top. Ternurinha, gente, tem uma consciência política, é totalmente diferente da Lirotai. A Dida Maranhão, algumas pessoas a conheceram a Tefa Polidoro, que é a pesquisadora, criadora das personagens. E agora, minha produção tinha me colocado no rol para me conhecer a Lirotai, que eu não conhecia a Lirotai, e trouxe hoje para ser sabatinada por nossa audiência. Lirotai é uma outra personagem que é totalmente diferente. Então, eu conto com a colaboração de vocês para me ajudar, porque eu não conhecia esta senhora, que é uma socialite do Brasil, totalmente insana. Olha, É uma questão sua, né? A forma como você vê o mundo, né? A questão de insanidade é uma opinião completamente tua, né? Não é? Mas ok, eu tô aqui para ser sabatinada e não para. Mas eu vou fazer uma redaçãozinha depois para te dar um feedback sobre tudo isso. muito bem, obrigada.
Passarei. Passe para minha produção, por gentileza. O Ribeiro comenta: Little, acho que morreu em outro país. Achar que os Estados Unidos. Achar que os Estados Unidos. Só um minuto. Achar que os estados do sul do Brasil não tem sotaque. Viu? Ele está dizendo que tu morou. Eu acho que tu morou em outros países. Ele está falando aqui. Em Morei, achar que morei. Uhum. ela morou, gente, nos Estados Unidos, ela falou de Londres, vários países aí que ela morou. A Dida Maranhão comenta aqui: as três mulheres são muito importantes para a nossa visão crítica. Flávio Mar comenta: ela poderia responder a minha pergunta sobre os nordestinos? Eu vou reforçar essa. Responda a pergunta de Flávio Mar, Lirotai, sobre os nordestinos, por gentileza. Mas qual é a pergunta, querida? Você me jogou um balde de perguntas para responder. Não é assim que se faz uma entrevista. Você pergunta ou faz uma pergunta, o convidado responde e você vai para outra pergunta. Eu estava te elogiando até agora, mas assim, Tá bom, Regina Duarte. Eu acho que tu poderia mudar teu nome para Regina Duarte. Tu já tá dando chilique na entrevista? não, eu tô querendo te ajudar, entendeu? Então, assim, eu tô te dando um feedback agora que é pra gente potencializar a nossa entrevista, né? Então, eu Então, faço uma pergunta e eu respondo, porque eu sou convidada, eu não sou obrigada a ficar guardando todas as perguntas que a audiência e tu também estão fazendo. É um de cada vez, né? É assim que se debate, que se organiza as coisas, né? Não sei como é que vocês fazem aí no Nordeste, mas no resto do Brasil, lugar sério é assim. tu só pode amar o Nordeste. Vem pra cá pro Nordeste, são 9 estados. Tu conhece o mapa do Brasil? Não me interessa muito, mas eu acabo conhecendo viajando, né? Para fazer viagem. Mas qual é a pergunta desse senhor mesmo? Olha, vou combinar o seguinte contigo. Eu vou fazer a pergunta, você seja breve na sua resposta, porque tem várias perguntas. Deixa eu falar, por favor. Eu estou falando, eu não te interrompi. Quando eu interrompi, eu logo me calei, porque você tem um problema sério de respiração e de pontuação que faz com que pareça que você parou de falar quando na verdade não parou, tá? Então agora eu estou dizendo, eu estou falando e você tem que me ouvir, ok? Então, qual é o nome desse senhor e qual é a pergunta que ele está fazendo? Eu não estou pedindo para você fazer um juízo de valor sobre o que eu estou falando, não. Eu estou pedindo sobre a frase e o nome desse senhor que quer que eu me pronuncie sobre os nordestinos. Pronto, eu vou começar por ele. Flávio Mar Medeiros quer saber por que que tu tem preconceito com o povo nordestino, Lirutai? Acabou? Sim. Então, querida, eu vou ser redundante, eu já respondi essa pergunta. Então, se tu puder, por favor, pedir para que a audiência seja mais atenta também, porque eu não gosto de ficar repetindo as coisas, eu não preciso. Se a pessoa tem uma escuta aberta, isso potencializa a conversa, o diálogo, faz com que as coisas sejam mais, né, produtivas. Tempo é dinheiro, sabe? Essa é uma coisa que a gente precisa aprender também. A comunicação, potencializar a comunicação para que ela seja produtiva. Eu já respondi isso, eu não Então, tenho problema algum com os nordestinos. Eu adoro o Brasil como um todo. Eu acho vocês exóticos, eu acho um povo bonito, apesar de a maioria ser indígena, quilombola, negra, enfim, eu acho que é diferente, é isso que eu acho. Não tenho preconceito algum. Eu tenho amigos, inclusive, que são nordestinos, tá? Eu tenho amigos que são nordestinos. É isso, não tenho nada contra o povo nordestino. no sul não tem pessoas negras, indígenas, quilombolas. O sul só tem os branquelos dos olhos azuis, dos olhos verdes. É isso, Lirutai? Não, tem, claro que tem, só que eu não me relaciono com eles não fazem parte da minha realidade. Eu só vejo eles quando eles estão no chão de fábrica das empresas do papai. Não é com quem eu me relaciono aqui. E essas pessoas, geralmente, elas moram mais para os lados das favelas, das periferias. No centro, na zona urbana, não tem tanto negro, indígena, só vendendo algumas coisas de vime, de palha no meio da rua, entendeu? Mas não existe uma coisa como vocês, que são construídos, né, em cima
dessas culturas. E eu não tenho problema algum com, novamente, falando para esse senhor, para eu não precisar repetir isso depois, né? Eu não tenho problema algum com os nordestinos. Só para quem está chegando, nós estamos sabatinando uma personagem chamada Little Tai. Ela é uma socialite brasileira que ela tenta falar de tudo um pouco. Ela quer entender, ela quer saber falar de política, de cultura, de caridade. É isso, e isso acaba sendo esquizofrênico. Para quem está chegando, só para não entender que isso é uma entrevista com uma pessoa que eu estou conhecendo agora. Ela foi convidada pela minha produção aqui, a equipe que produz a live X da Questão. Eu aceitei colocá-la na grade da entrevista porque a pessoa que me indicou falou: você tem que conhecer a Little Tai, porque a Ternurinha, que foi outra personagem que passou na live, a criadora da Ternurinha passou na live e agora é a Little Tai para fechar a trilogia. É uma trilogia. Eu estou só explicando, querida. Posso? Aí é a questão da respiração, né? Você não sabe respirar quando fala. Peço, por gentileza, que me faça um sinal, então, quando acabar de construir as tuas frases. Tudo bem, querida. Parei o sinal assim, para você falar. Eu vou fazer aqui os comentários. Little, o que você achou da fala do ministro nem eu sei pronunciar o nome desse ministro. O Weintraub, na reunião ministerial? Posso falar? Pode. Weintraub é o nome do ministro. É alemão. Bom, eu não vi nada demais do que ele falou. Não vi problema algum. As pessoas fizeram um estardalhaço. É justamente sobre aquilo que eu estava falando, sobre o povo ministerial, né? A equipe ministerial, assim como o Bolsonaro, continuarem a promover a espontaneidade, não se apegarem a essas picuinhas dessas questões politicamente corretas que os Petrares colocaram. É um pessoal que, enfim, é honesto. Eles falam aquilo que todo mundo quer falar, todo mundo gostaria de falar e ficou preso nas questões politicamente corretas. Mas se Deus quiser, e Ele há de querer, porque Ele é brasileiro, a gente vai voltar para onde a gente estava. Não vi problema algum com o pronunciamento do ministro Weintraub e acho que é uma tentativa dessa gente esquerdopata para derrubar o Bolsonaro, tentar fazer essas picuinhas. Não teve problema algum a fala dele. Ele é teu parente? Esse ministro? Weintraub? É? Não, porque seria, querida. Pelo nome. Estrangeiro. Como é? Weintraub? Como é o nome dele? Não, querida. Weintraub é alemão. O meu é Little Tai, é inglês. Embora sejam sejam da mesma matriz, né? Não, de uma língua matriz, assim, não é meu parente. Eu pensei, é muito semelhante, assim, tem uma semelhança, assim, vocês dois, assim, bem próxima. Vou fazer a pergunta. É a mesma coisa que eu perguntar. Você é parente do Lula? Sou, porque eu tenho Silva no nome. Você é Silva. Sou. É Lula da Silva. Não, mas o seu nome é... Tu quer saber meu nome todinho pra quê? Tu vai precisar do meu CPF para fazer alguma compra? Não, essa é uma questão de etiqueta. A gente se apresenta, né, para conversar. E como você não se apresentou para mim, eu me apresentei para você. Você sabe com quem você está falando, né? Eu não sei com quem eu estou falando. Então, mas eu entendo que seja uma questão difícil para vocês aí, né? Tudo bem. Tá, ok, querida. Depois eu me apresento para a audiência. O Fábio, não sei se é Fábio o nome dele. Ele quer saber, Little, refazendo a pergunta, o que você achou da educação, do ministro da educação? Pronto. Acabei de responder isso. Não, ele refez a pergunta. Ele quer saber o que você achou da educação do ministro da educação. Entenda, você é inteligente. Querida, mas é exatamente sobre isso que eu respondi.
Eu não respondi só sobre a fala dele, eu falei sobre a postura e a conduta dele na construção do discurso dele. Eu falei exatamente sobre a espontaneidade dele. Eu achei ele a questão da educação que esse rapaz está perguntando aqui para que eu responda, é exatamente isso. O Weintraub, ele foi uma pessoa espontânea. Ele foi como a gente, quando a gente está numa roda de amigos, numa confraternização, quando estamos no clube conversando, é nessa espontaneidade. Essa vida é uma vida que está pulsando naquele momento. Ele não está querendo escolher muitas palavras, sendo hipócrita, entendeu? É isso. Tá tudo certo, tudo ok. Dida Maranhão quer saber, Little Thai, qual é o perfume que você está usando? Diga para a nossa audiência. Pra quê? Não é você que é socialite, que entende de política, de moda, de cultura. Ela quer saber qual é o perfume que tu usa. Tu não é chique, tu não é rica, tu não é a dona do mundo. Sim, mas eu tô perguntando, eu quero saber por que que ela quer saber qual é o perfume que eu estou usando. Apenas isso. Eu não tô aqui para falar sobre meu perfume, eu tô aqui para falar sobre outros assuntos. Mas tudo bem, se ela quer saber, é Calvin Klein. Agora eu gostaria de saber, ela conhece essa marca, Calvin Klein? Adianta eu falar qual é o perfume que eu estou usando? Ela conhece essa marca? Ela tem acesso? Responde aí, Dida. Coloca aqui o comentário, porque ela te desafiou. Ela disse que tu não sabe, tu não conhece essa marca. Deixa eu subir aqui as perguntas. Ela quer saber, você conhece Maranhão, Little Time? Conheço os lençóis maranhenses. Ah, em falar em Lençóis Maranhenses, tu sabia? A gente estava falando de privatização, que os lençóis têm um projeto de privatização do parque dos lençóis ali de... E tu é a favor disso, Little Time? Como eu falei antes, eu sou a favor de todas as privatizações no Brasil. Eu acho que é só assim a gente vai conseguir dar o devido valor que cada paisagem natural, que cada um dos nossos recursos, a gente vai ter condições de dar atenção, porque o Estado brasileiro não tem tecnologia, nem capacidade intelectual, nem para lidar com isso. É melhor a gente vender de uma vez e deixar com quem entende. Olha, Andréa Frazão está dizendo, eu tô adorando o esterismo da Little. A Tatiane disse que tu tem cara de chata. A Andréa Frazão quer saber. Little Thay, quando você cantar para subir, fale sobre como foi o processo de elaboração dessa personagem. Ela quer saber como Little Thay, quando você cantar para subir, fale sobre como foi o processo de elaboração dessa personagem. Quando eu cantar para subir, É, ela botou assim. é exatamente isso que eu estou falando, assim, as pessoas querem falar, elas não conseguem se comunicar pelas palavras. O português é uma língua que ela não é valorizada, né? E as pessoas ganharam acesso à internet muito rápido, muito cedo, pessoas que não têm a destreza da escrita, da leitura, né? Aí vai direto para a internet, aprende a abreviar a palavra que não sabe escrever inteira, perde a capacidade de se comunicar. Eu realmente não entendi o que essa moça quis dizer. Se ela puder responder, a reformular a questão, porque eu não gosto de falar qualquer coisa, eu gosto de pensar sobre aquilo que eu vou falar. Eu não quero dar uma resposta fingindo que eu entendi o que ela quis dizer, quando na verdade eu não entendi, né? Olha, ela quer saber o seguinte, Andréa Frazão, refazendo a pergunta, fale sobre os palavrões proferidos pelo presidente e a falta de coerência na reunião presidencial. E aí, Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal? Primeiro lugar, ele não fala em nenhum momento Polícia Federal, ele fala PF. Em nenhum momento ele cita Polícia Federal, ele fala PF. Então já O cai que por é aí. PF para ti, Elirotai? Pode ser qualquer coisa, não necessariamente Polícia Federal. Pode ser por favor, pode ser prato feito, pode ser até Paulo Freire. Ele podia estar falando Paulo Freire. Contra os marxistas, os esquerdopatas. Pode ser qualquer coisa.
Outra questão, a coerência, a falta de coerência, eu achei a reunião toda muito coerente. Todos eles concordando, muito cordatos e concordando entre eles, falando sobre a questão de como usar a pandemia como uma cortina de fumaça para finalmente conseguir tocar o Brasil para frente, porque tudo quando não tem a pandemia, todos os projetos são barrados no judiciário e isso atrapalha o governo não consegue fazer as suas tarefas e cumprir seu papel, porque tudo é barrado no judiciário. Então, eles foram muito coerentes com a ética deles, foram muito coerentes com as propostas de governo, com a ideologia deles, eu achei tudo muito coerente. E sobre o Bolsonaro, sobre os palavrões do Bolsonaro, é isso? Ela perguntou? Eu quero saber aqui Sim. quem está assistindo essa live que nunca tenha falado um palavrão na vida. Quem é que aqui no dia a dia não fala um palavrão? Então, eu acho que é isso. É o Bolsonaro ele sendo super autêntico, honesto, espontâneo. Não quis criar uma casca de alguém que é presidente, não sei o quê. Ele é uma pessoa, ele é um de nós que está lá na cadeira presidencial. Ele realmente nos representa. Então, não vi problema algum Ele, nisso. ele colocou a presidência na vala comum, é isso, Lirotai? Na vala comum, Sim. se você se considera alguém que vive na vala comum, eu não vivo na vala comum e eu acho que ele não botou a gente na vala comum, né? Eu acho que a gente está num caminho muito correto, num caminho que eu acho que agora a gente está de volta ao prumo, de volta aos trilhos. É daqui para frente que a gente vai conseguir construir. Esqueçam o Brasil de antes. Não era Brasil aquilo. Aquilo foi um lapso momentâneo de qualquer outra coisa. Brasil não é isso. O Brasil é a partir de agora. Isso que vocês estão vendo é o Brasil, é o que sempre foi. É o que a gente sempre foi. Little, já pensou em se candidatar a algum cargo político? Não, não, não. Meu papel não é esse. Eu gosto de fazer meu trabalho na Confraria da Caridade. Eu faço esse trabalho de politização e conscientização política, né? Com as gurias da Confraria da Caridade, enfim, com quem me procura de coaching política, né? Mas me candidatar a um cargo político, não. Não tenho essa pretensão. Ribeiro quer saber. Little, você não acha que o presidente procura um fantoche para ministro? Ou será se ele tem medo de pessoas inteligentes? A exemplo, o ministro Mandetta. Olha, o Mandetta, para mim, foi uma grande decepção. Porque o Mandetta, ele entrou com aquela ideia de privatizar o SUS, uma ideia de Estado mínimo, uma ideia, enfim, completamente de acordo com o governo do Bolsonaro, com a ideologia do governo. E ao longo do mandato dele, e chegando na pandemia, a gente viu que é só a gente dar um pouquinho de poder para as pessoas realmente mostrarem quem elas são, né? Ele, na verdade, ele era um comunista disfarçado, né, infiltrado dentro do governo, tentando boicotar lá de dentro o próprio Bolsonaro. Muito feio, sabe? Muito chato isso. Eu fiquei muito decepcionada com o Mandetta. Eu tinha ficado muito feliz quando eu vi que ele tinha ganho o ministério, né? E muito decepcionada mesmo. Ele saindo com o colete, com o SUS bordado ao lado e falando sobre a importância do SUS, eu não acreditei. Realmente, eu acho que ele deve ter sido atingido por alguma coisa aconteceu. Não, que decepção, muito decepcionante. É isso mesmo. Flávio Mar está comentando aqui que Little Tai nasceu em berço esplêndido. Tu foi bastante privilegiada, né, Little Tai? Nasceu numa família rica, sempre ajudou a empresa do teu pai, né, desde os 14 anos. Comenta para o povo como foi esse nascer no berço de ouro. Sim, sim. Eu sou abençoada mesmo. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter esse berço, né? Essa família.
Enfim, foi uma vida, como eu falei antes, mesmo nascendo em berço esplêndido, foi uma vida que não foi fácil. Eu não ganhei as coisas de mão beijada, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar bem cedo, aos 14 anos eu já trabalhava 2 horas por dia na empresa do papai, para ir entendendo um pouco dos negócios, né? Porque o papai dizia, depois, quando você crescer, é você que vai tocar os negócios da família, você e seu irmão. Então eu precisava estar envolvida naquele ambiente para me familiarizar e poder dar continuidade ao trabalho do papai, que deu continuidade ao trabalho do vovô, entende? É uma questão geracional, assim, de família mesmo, né? Então, olha a responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos, né? De conseguir continuar esse império e deixar isso para o Caio, né? O meu filho, e, enfim, despertar esse gosto no Caio também pelos negócios da família. Então, é difícil, ao mesmo tempo que é uma bênção, é difícil, é complicado, a gente enfrenta muitas batalhas, né? Mesmo assim, Dida Maranhão quer saber onde tu trabalha, Little Thay. né? Nas empresas do papai. Fala o nome da empresa, Little Thay, do teu pai. Littles Limitada. Vocês trabalham com o quê? Nós trabalhamos com coisas de metalurgia, assim, com confecções de peças e motores para ônibus, para aviões, para. Aqui é um polo muito forte, um polo metalúrgico muito forte, né? E uma das empresas, que é essas empresas do papai, que eram dos meus avós, né? Trabalham com essa questão, né? Da fabricação de peças de motor e tal, para carros, aviões, caminhões, ônibus, né? Olha, a Tatiane está dizendo que na live de Instagram é isso, a comunicação é importante. O Ribeiro tá comentando, Liro, o Mandetta foi técnico ao não concordar com as ideias loucas do presidente. Será se o presidente não teve medo do Mandetta em eleições futuras? Eu acho que se ele tivesse medo do Mandetta em eleições futuras, ele teria deixado o Mandetta no ministério. Eu acho que o que ele fez foi exatamente livrar-te. No momento que tu tem uma maçã podre dentro da cesta, todas apodrecem muito mais rápido. Então, nesse momento em que a função, a pessoa do Mandetta oxidou, tem que realmente afastar das outras pessoas, que é para as outras pessoas não se contaminarem, né? Com toda a negatividade, com toda a traição mesmo, né? O que o Mandetta fez foi uma traição gigantesca com a oportunidade que o Bolsonaro deu para ele, né? Então, eu acho que é isso. A Tatiane Santos comenta, ela é assistente social e ela comenta, eu queria falar para Little Thay que no Brasil existe o coloquialismo e a comunicação falada é viva e nem tudo que se fala é errado. Existe também o regionalismo. Cada estado tem sua particularidade. Ela mandou um recado para ti, Little Thay. Uhum. Ok, ótimo. Mas não é uma pergunta, né? Isso aí É um comentário, ela está se posicionando. Ok, ok. O direito dela, né? Ribeiro, As opiniões, elas existem, as divergências existem, né? E precisam ser respeitadas, assim como a minha opinião sobre a questão dos sotaques precisa ser respeitada, assim como eu estou respeitando isso que ela está falando sobre regionalismos e tal. Eu gostaria que ela também respeitasse a minha opinião sobre sotaques, né? ok. O Ribeiro faz uma pergunta. Little, o que é coerência e concordância de fala? Para ti, o que é coerência e concordância de fala? Como o presidente estaria falando sobre troca de delegados da PF e PF seria qualquer outra coisa e não Polícia Federal? Posso responder? Pode. Qual é É o o nome desse sinal. rapaz? Qual é o nome desse rapaz? Ribeiro. Então, Ribeiro, Deve boa ser noite. Francisco Ribeiro. Francisco Ribeiro, boa noite. Ah,
Eu realmente não sei o que significa essa sigla. Eu só estou chamando atenção para uma questão, porque PF pode ser qualquer coisa. Ele não necessariamente estava falando de Polícia Federal. Ele usou a sigla PF. Podia ser, inclusive, Paulo Farias, PC Farias, não sei. Ninguém sabe o que era PC. Então, tudo deduzia, aliás, PF, né? Paulo Farias, não. hum, Essa questão de deduzir que PF era Polícia Federal é uma questão argumentativa muito forte e ideológica, porque quem está usando essa argumentação são os esquerdalhas, né? Em momento algum ele falou Polícia Federal. Então, no momento que tu deduz, tu tá colocando as palavras na boca dele. Nesse sentido, eu falo sobre a concordância, sobre essas questões que ele colocou. Entendeu? É agir de má fé. É querer colocar palavras na boca do presidente. Dá para tu tirar. Tu tá quase a segunda mulher do Bolsonaro, né, Lirotai? Tu defende assim com tanta energia, com tanto amor, que é de arrepiar Mas, os pelinhos. mas é porque realmente é o presidente que tu vê ele preocupado com o Brasil. É a pessoa que está querendo fazer alguma coisa pelo Brasil. Tanto é que as bandeiras dele que ele levanta e que ele comentou na reunião ministerial, elas são muito precisas. O que ele falou? Ele falou que as principais bandeiras do governo dele são família, pátria, armamento e Deus. São as 4 bandeiras que ele diz, que ele levanta e defende no governo dele. E ele falou: se tiver algum ministro que não concorde com essas bandeiras, que vá para outro governo. Então, assim, ele sabe muito bem o que ele quer para o Brasil. Ele tem esse projeto forte e bem e preciso para comandar o Brasil, né? Então, para mim, por isso que eu defendo ele, porque eu vejo o Brasil estampado na cara dele quando eu vejo Bolsonaro. Entende? Então é realmente alguém que está preocupado em fazer alguma coisa pelo Brasil, em tocar adiante esse país que já estava prestes a virar uma balbúrdia, né? Por isso que eu defendo. Confio completamente em Bolsonaro. FC me pergunta, Little, o Guedes disse que a China é um cara que tem que aturar. Qual é a China na sua vida? Como é? Eu não entendi a pergunta. O Guedes o Guedes, o ministro, disse que a Sim. China é um cara que tem que aturar. Ele pergunta para ti agora: qual é a China na sua vida? A China, na minha vida, nesse momento, eu acho que é a própria China. Ela é a própria China. A China é a própria China na minha vida. Porque toda essa questão da pandemia que a gente está passando foi justamente criada na China, pelo Partido Comunista Chinês. E alastrou por todos os outros países do mundo essa doença, porque justamente eles, acumunados com a Venezuela, Coreia do Norte, União Soviética, Cuba, né, se acumularam para acabar com o capitalismo e instituir o comunismo goela abaixo da gente, né? E os esquerdopatas, eles não entendem isso, o perigo disso. No momento que os comunistas estiverem dentro do quarto desses esquerdopatas, querendo o quarto deles para eles, aí eles vão vir e vão dizer para mim: poxa, Little, realmente tu tinha razão. Os comunistas querem tudo que é nosso. Eles querem tirar as nossas coisas, os nossos pertences. Eles querem disseminar a pobreza para que eles tenham o controle de tudo, consigam controlar tudo. Eles querem acabar com o capitalismo para dominar o mundo. Eles terão o poder. Vejam o que aconteceu na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, na China, na União Soviética. São históricos muito parecidos, políticos e sociais, né? Então, eu tenho muito problema com a China. Eu acho que a China é a minha China mesmo na vida. O Vini pergunta: o que você achou sobre o adiamento do Enem, Little Time? Adiamento do quê? O adiamento do Enem. Ah, eu acho uma tristeza, acho triste, porque o que acontece? Aí é injusto
com as pessoas que pagam colégio particular, que pagam cursinho, que investem, né? E estão se preparando. Quantos jovens estão aí trabalhando desde o ano passado, né, para passar no Enem, para passar numa medicina, e aí só porque tem meia dúzia de pessoas que não têm condições de acompanhar umas aulas e tal, aí por conta disso, todo o Brasil tem que parar por conta dessa meia dúzia que não tem uma internet boa para acompanhar. O que que tem que fazer? Vai ficar, é aquilo que eu estava falando no início, vai ficar se lamentando que não tem internet, que não tem um tablet, que não tem um computador, que não tem um iPhone? Então vai trabalhar. Vai trabalhar para ter dinheiro para comprar e conseguir acessar essas coisas. Já que tu botou na cabeça que quer fazer, que tem direito de entrar na universidade, como o meu filho, por exemplo, e frequentar o mesmo lugar de estudo que o meu filho. Bota na tua cabeça, então, que tu vai precisar ter condições para isso, sabe? Agora, se tu entra no querendo prejudicar as pessoas, só porque tu não vai poder fazer o teu Enem, querer dizer que o Caio, meu filho, também não vai poder fazer o Enem, sabe? Então, os bons estão sempre pagando pelos maus? O mundo é injusto assim mesmo e tá tudo certo? Eu achei um absurdo. Eu achei que o Flávio Bolsonaro votou muito bem, o único senador que votou pela, contra, né, o adiamento do Enem. E é por isso que eu digo que eu tô com a família Bolsonaro, porque eles realmente sabem do que o Brasil precisa. Quanta injustiça, né, para quem é rico, tu não acha? Muita injustiça com quem tem condições. É muita injustiça. Tem que abdicar Tem que abdicar de tudo isso, do direito de fazer a prova, porque uns bandos de populistas no Congresso querem dizer que todo mundo tem os mesmos direitos de acessar as coisas e tal. Não é assim que funciona no Brasil, gente. Nunca foi assim. Eu não sei por que estão querendo fazer diferente aí nesses últimos anos aí, nesses últimos 16 anos que o PT teve. Esse é o problema. Colocou, inventou, que botou na cabeça do povo de que de repente eles poderiam fazer alguma coisa, né? De que eles poderiam frequentar as universidades estaduais e federais, de que eles poderiam ter acesso às coisas que nunca tiveram acesso. Botaram isso na cabeça, só que não é assim que as coisas funcionam. O Brasil não é assim, gente, sabe? Então, assim, e aí bota essa esperança na cabeça das pessoas, e daí quando chega alguém que quer botar o Brasil de volta no lugar dele, que nem o Flávio Bolsonaro e tal, dando a real pro Brasil, aí o Brasil fica impressionado, dizendo que não é assim que as coisas acontecem. É assim e pronto, gente. Se acostumem que é isso que vai ser. Daqui para frente vai ser assim. A Adri comenta: o PT fez a inclusão digital e não educou as pessoas. Como é? O PT fez a inclusão digital e não educou as pessoas. Sim, O que sim. tu acha disso? O PT não educou as pessoas, fez a inclusão digital, o PT ensinou que todo mundo podia comer carne, que todo mundo podia comer iogurte, que todo mundo podia comer camarão, né? E é exatamente isso. O PT simplesmente jogou as coisas, essa ilusão de consumo na vida das pessoas e não trabalhou a questão da educação. E era isso que eu estava falando antes, que as pessoas mal aprenderam a escrever o português corretamente e elas ganham a internet em que existe uma linguagem própria, toda ela abreviada, né, com brincadeirinhas e tal. E aí a pessoa que não tem essa intimidade com a língua portuguesa, a ponto de entender o que é uma abreviação e a qual palavra a abreviação se refere, acha que é assim que começa, que tem que se comunicar, que escreve, enfim. Então, acho que é bem complicado, né? Tudo isso. Triste, triste. Ó, o Ribeiro quer saber. Little, você fala que o Estado brasileiro não tem competência para administrar? Então você acha que temos que procurar um presidente competente e inteligente? Não, eu acho que o Estado brasileiro, o que acontece? Os governos brasileiros, os governos do PT, eles foram prepotentes, né? Eles foram governos prepotentes, arrogantes, se comparando, achando que tem o direito de se comparar a outros governos, né?
essas imagens fortíssimas que a gente vê do Lula e da Dilma abraçando o, o moço negro dos Estados Unidos, como era o presidente? Me fugiu o nome dele? Negro dos Estados Unidos? Barack Obama. Barack Obama, isso. Então, aparece eles abraçando o Barack Obama, né? Como se fosse umas imagens fortíssimas para mim, aquelas, né? Porque mostra a prepotência do brasileiro de achar que pode sair cumprimentando o presidente americano, assim, e se colocando no mesmo patamar de economia, enfim, né? Então, houve uma prepotência. Os outros governos, que são como Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, enfim, Itamar Franco, todos esses outros estadistas, muito mais realistas, entendendo qual é o nosso papel na economia mundial, né? Brasil, o PT, ele foi cruel, por quê? Porque ele sabia da ineficiência dele e da incapacidade de gerência sobre os recursos do Brasil, sobre as estatais. Mas ele vendeu a ideia para o povo de que ele podia controlar. E não pode controlar, não sabe controlar. Acontece que esses outros governos, os mais neoliberais, né, como falei, Bolsonaro, FHC e tal, eles sabem do lugar do Brasil e eles entendem que a gente não tem capacidade tecnológica, a gente não tem capacidade técnica mesmo, né, intelectual, de produzir, de cuidar dos recursos estatais e públicos que nós temos, né? Então, não é uma questão de governo ser capaz ou não, mas de governo ser prepotente ou não ser prepotente e saber do lugar que o Brasil ocupa no mundo. Nós precisamos, o nosso lugar é viver de commodities, nós produzimos matéria-prima, nós somos o país da soja, o país da laranja, o país, entende? É disso que nós somos feitos, né? E de turismo. Então, não queiram colocar o Brasil para competir com, sabe, com a ciência, por exemplo. De onde é que tiraram que brasileiro pode produzir ciência, sabe? É triste isso. É toda uma propaganda enganosa que a esquerda fez e enganou o povo brasileiro durante muito tempo, mas não vai enganar mais. Querida, eu só quero te dizer uma coisa que minha audiência aqui está lembrando. Que cada pessoa que está nessa audiência aqui hoje, nesta live, te conhecendo, querida, veio de escola pública, veio da periferia, chegou na universidade, fez um curso de graduação, chegou no mestrado. Tem pessoas aqui nesta live que estão no doutorado, estão no mestrado. Então, querida, isso é o resultado de um governo que pensou na educação, pensou na inclusão da camada mais pobre dentro da universidade, principalmente pensando na população negra, nos jovens. E aqui a audiência está pedindo para a gente lembrar isso. Por favor, que eu estou com a palavra agora. A Jaira comenta o seguinte: o PT teve inclusão social, querida. O teu problema, Lirotai Futizinha, é Bolsonaro. Tu tá entendendo? Posso responder agora? Flávio Mar está perguntando, que está dizendo que tu não é bem instruída. Não sabe o nome do ex-presidente ou não quis reconhecer que o negro chegou no poder? Responde aí. Então, isso que Tu é tão instruída, tu é tão estudada, tu é tão... Tu não soube nem o nome do presidente dos Estados Unidos, que tu defende tanto os Estados Unidos. Então, vou começar falando do início, tá? Isso que tu fala sobre o povo nordestino ter chegado à universidade pública, o povo negro e tal, isso mostra que justamente o quanto decaiu a nossa ciência brasileira. E o porquê que a gente não tem que mais investir na ciência brasileira. Entendeu? Porque olha quem é que está fazendo hoje ciência. Saiu o resultado aí dizendo que mais de 50% das universidades brasileiras públicas hoje é composta por negros enfim, gente, eu tenho amigos negros, entende? Eu tenho amigos negros, eu não sou racista, nada, mas, sabe, não é assim, não é assim. E eu realmente eu sabia o nome do Barack Obama, mas eu não lembro, porque nesse momento, do momento em que ele se elegeu e que ele instituiu aquele programa de saúde, que ele quis tentar fazer algo semelhante ao SUS brasileiro, que ele colocou 5%, 20%, não lembro a porcentagem, dos hospitais privados direcionados para
para a população mais desassistida, assim, né, para os negros e tal. Nesse momento que ele começou com essas práticas mais populistas e assistencialistas, eu me afastei, eu parei de acompanhar a política, porque eu não suporto esse tipo de política assistencialista e populista, entendeu? Preocupada só com reeleição. Então, assim, de fato, eu não lembrava o nome dele, tá? Eu parei no Bush e agora eu tô no Trump. Esse momento de Barack Obama foi um, um período triste da história norte-americana e eu acho que eles, os próprios norte-americanos, estão querendo esquecer também esse momento, né? E eu acho que eu respondi toda a pergunta. Tem várias perguntas aqui. Elira Otai, vou fazer um comentário aqui para ti. A camada mais rica do Brasil estava se sentindo sufocada, né? Em ver a filha da empregada indo para a Disney, viajando, fazendo intercâmbio, entrando na universidade. Como é que tu viu isso aí, Lirotai? Vocês sendo É isso. esmagados por uma sociedade que pensa e produz através da ciência. Eu acho triste isso, na verdade. Exatamente isso. Aquilo que eu falei. O PT deu essa impressão para o povo de que ele podia andar de avião, de que ele podia fazer as coisas que nós fazemos, entendeu? Ele deu essa impressão. Só que não é assim que o Brasil funciona, gente. O Brasil nunca funcionou desse jeito, tá? A história do Brasil, se tu for olhar desde o momento que os portugueses chegaram aqui, nunca foi próximo a isso que o PT quis dar essa ilusão para o povo de que poderia ser, tá? Essa ideia de que a minha empregada pode pegar, que eu posso encontrar minha empregada no mesmo avião indo para São Paulo, sabe? É uma coisa que não cabe na minha cabeça, e realmente é estranho, porque, e eu diria, inclusive, injusto comigo, né? Com a minha história, que, poxa, batalhei tanto para poder estar né, usufruindo desse meu trabalho, do trabalho de minha família, de papai, de vovô e tal, e de repente encontrar empregada no mesmo avião, sabe? É complicado, isso mexeu com o meu brio, mexeu com a das gurias da Confraria da Caridade, complicadíssimo, assim. Então, eu acho que agora, por isso que eu apoio tanto o Bolsonaro e faço tanta força para que ele continue, porque ele está reconhecendo todos esses erros cometidos nesses 14 anos de governo do PT, e agora a gente vai voltar ao nosso prumo, né? Tatiane comenta, é por isso que o Brasil não vai para frente. E Jairane reforça enfatiza aqui, você não concorda com política social, querida. O Flávio Omar pergunta, qual o problema dos negros nas universidades? Gente, esse Flávio Mar é o mesmo que perguntou antes sobre qual é o meu problema com os nordestinos. Ele mesmo. Então, Flávio Mar, eu quero que tu entendas, por gentileza, ah, que eu não tenho problema nenhum com nordestinos, eu não tenho problema nenhum. Ai, Valéria! Virou vinho aqui, vem limpar aqui. Chamar a Valéria aqui para. Eu tava falando então assim, ó, Flávio Mar, Flávio Mar? Flávio Mar, né? Isso, Flávio Omar. Eu não tenho problema nenhum com o nordestino, eu não tenho problema nenhum com negros. Essa é a leitura que tu está dando sobre o que eu estou falando. Peço a gentileza de que tu abra a tua escuta, tu escute o que eu realmente estou dizendo e não aquilo que tu queres entender. Tá? Eu não falei que eu tenho problema com negros, eu não falei que eu tenho problemas com nordestinos, eu falei que os nordestinos, para mim, são um povo exótico, né? Diferente, é um outro Brasil, assim, que tem o seu modo de falar, que eu não entendo, que para mim não é um português correto, porque não me identifico com ele, não tem problema. Eu tenho amigos nordestinos e tal, e é a mesma coisa com os negros. Eu não tenho. A Valéria, que trabalha aqui em casa, que cuida do meu filho, que está sempre presente, ela é negra. Entendeu? Se eu tivesse algum problema com negro, eu não colocaria uma negra dentro da minha casa para cuidar do meu filho, para fazer, para alimentar, fazer almoço, janta, né, para minha família. Enfim, então eu não tenho problema com negros. Eu só estou fazendo uma observação de dizer que realmente o quanto a ciência brasileira decaiu depois desses últimos anos aí, em que a maioria, em que muitos negros, indígenas, quilombolas, enfim, toda essa população aí
começou a entrar nas universidades graças aos governos assistencialistas do PT, né? Então, é disso que eu estou falando. Da decaída na ciência brasileira, mas não é. Eu não disse que eu tenho problema com os negros, é só uma constatação a partir de dados que eu recebi nas correntes de WhatsApp falando sobre isso, né? A ciência brasileira é tão ruim que os pesquisadores estão sendo chamados para outros países. Tu sabia disso, Lirotai? Claro, para fazer mão de obra barata. Brasileiro é uma mão de obra barata que é bom em qualquer país. Brasileiro se contenta com qualquer coisa. Brasileiro trabalha limpando o chão de fábrica, limpando cozinha de McDonald's. Brasileiro aceita qualquer coisa, por isso que são chamados. Ou tu acha que os cientistas brasileiros vão para fora para trabalhar nos laboratórios? Não, eles não botam a mão na massa na ciência. Eles estão lá limpando o chão do laboratório, eles estão lavando a louça, os tubos de ensaio, servindo cafezinho. É isso que eles estão fazendo lá. Lirotai, você pretende ainda morar no Brasil? Meu plano não era, né? Tudo depende dos próximos 4 anos quem se eleger. Eu estou muito próxima às empresas do papai, elas dependem do meu trabalho, né? O meu pai está apostando todas as fichas em mim, no meu irmão. Então, assim, por enquanto eu tenho que ficar aqui para cuidar das empresas de papai, mas futuramente eu gostaria de passar um tempo fora, sim. Mas eu preciso, enfim, trabalhar uma equipe para me sentir segura para fazer essa viagem e ficar fora. Marlete pergunta, Little, qual o melhor presidente para você? Collor, FHC, Lula, Dilma ou Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque assim, o Fernando Henrique Cardoso, por mais que ele tivesse essa que fosse todo trabalhado em cima da ideia neoliberal, né, de um governo neoliberal e tal, eu acho que ele era muito comedido, né? Ele tinha essa figura séria, essa figura até meio prepotente, assim, que lembra muito a classe política como um todo, né? Esse pessoal que a gente já está um pouco cansado de ver e ouvir, né? Então, o Bolsonaro, ele traz uma coisa mais arejada, é um político mais arejado que, mesmo mantendo toda essa agenda neoliberal de governo e de economia, né? Ele ainda tem esse ar despojado, arejado, leve, né? Porque é muito importante a gente ser leve, né? Então ele tem uma leveza quando ele fala, ele tem uma leveza no trato, quando ele fala com as pessoas, ele não é um presidente que está acima de todo mundo, ele é gente como a gente, né? Então eu Ele é tô tão muito... leve, por que que tu não leva ele para tua casa para tu sentir a leveza dele? Ah, eu adoraria, né? Mas não, ele é muito bem casado, eu jamais faria isso com a Michelle Bolsonaro. O Ribeiro quer saber, Lira, o presidente não deveria investir na capacidade técnica do país? O presidente tem que achar um jeito de botar o país para frente. É isso que o presidente tem que fazer. Em diálogo constante com a sociedade, né? No caso, o Brasil, com o povo brasileiro. Então, não adianta ele ficar investindo em ciência se o povo brasileiro não sabe fazer ciência, se o povo brasileiro não nasceu para fazer ciência. A gente tem que achar aquilo que a gente sabe fazer de melhor. O que a gente mais sabe fazer? Qual é o nosso principal, a nossa qualidade de povo? O que a gente tem aqui? São os recursos naturais, são as praias, são as belezas, né? É o carnaval, é a festa, é a leveza, são as produções agrícolas, né? Como eu falei, as monoculturas, a soja, né? O milho, a carne. Tem que devastar a Amazônia para colocar mais cabeças de gado lá, para a gente conseguir exportar mais, porque isso vai trazer recursos para a gente, né? Para a gente conseguir fortalecer a nossa economia. Então é isso que a gente tem que fazer. O presidente precisa investir naquilo que ele tem de melhor, tirar o melhor do seu povo. E o que a gente tem de melhor é isso. O que tem de melhor é a destruição e a morte das pessoas, não é isso, Lirotai? Não, morte sempre vai ter, sempre houve, sempre vai ter, né? Se pegar a história da humanidade, onde tem vida, tem morte, né? Isso é uma coisa dada. Então, assim, para a gente poder avançar, a gente precisa de desenvolvimento. E desenvolvimento significa tecnologia. Tecnologia significa o quê? Significa, infelizmente, desmatamento. Mas ou a natureza morre, nós sobrevivemos, ou ela sobrevive e nós morremos.
né? Então, assim, a gente, infelizmente, tem que fazer escolhas e essa é a escolha acertada, né? Então, temos que preservar a nossa sociedade, o nosso povo brasileiro, nem que isso custe as nossas árvores, a nossa terra, as nossas matas, os nossos bichos, enfim. Nós vamos para o terceiro bloco.